Olá, bom dia. Começamos agora mais o Secovi SP Debate. Hoje nós vamos discutir as startups do setor, as PropTechs, enfim, a tecnologia incorporada aí nos negócios, no setor imobiliário, na comercialização, na locação. Temos dois convidados aqui, o Cláudio Ermolim, que integra a diretoria eleita do Secovi SP, empresário, mas é a diretoria eleita para o biênio 2020-2022, e o Ricardo Paixão, que é vice-presidente da rede imobiliária Secovi. Bom dia aos dois. Bom dia. Bom dia. E eu lembro que você pode mandar suas perguntas nos acompanhando agora pelo Facebook, pode participar da conversa, estamos aguardando a sua participação. E eu começo falando aí das principais novidades que se tem nessa questão dos negócios, de comercialização, de locação. Em alguma medida todo mundo tem contato com tecnologia hoje, a gente vê essa preocupação nas várias áreas, mas eu gostaria de começar falando com o Cláudio a respeito disso. Qual a importância efetiva que já se nota no setor? Bom, Denise, obrigado pela oportunidade. Eu acho que esse debate é super importante nesse momento de mudanças no mercado imobiliário, né? Eu costumo dizer que a gente não está numa era de transformação, a gente está numa transformação de uma era, ou seja, é uma era completamente diferente de tudo aquilo que a gente viveu, e no mercado imobiliário não poderia ser diferente. Hoje a gente vê a tecnologia ajudando em toda a jornada do cliente no mercado imobiliário, melhorando toda a interação do cliente na busca pelo seu imóvel, na busca por informações, na busca por ajudar a tomar a decisão que é a mais importante da pessoa na sua vida economicamente ativa, que é a compra do imóvel, né? O imóvel é um bem de um valor agregado extremamente relevante, compromete uma parte também muito importante da renda da família durante um prazo muito longo, né? Os financiamentos imobiliários, eles são de 25, 30, 35 anos. Então é uma decisão que hoje, se ele tiver a tecnologia a favor dele, para que ele possa ter uma decisão ainda mais acertada, para ele possa ter mais informação para essa tomada de decisão, é fundamental. Então o que eu vejo hoje é que o mercado imobiliário tem sim se aproveitado de muitas dessas soluções, e o nosso corretor, né, o nosso advisor, né, consultor imobiliário, ele precisa estar cada vez mais preparado para utilizar essa tecnologia a favor dele. Até porque também, por outro lado, eu não acredito no término dessa profissão tão importante que é a profissão do corretor, do consultor imobiliário. Eu acredito sim numa transformação deste profissional usando a tecnologia a seu favor. É exatamente isso, as pessoas têm que se adequar ao novo momento, porque a gente vê isso em todas as áreas, né? Comércio, serviços, o uso da tecnologia até para chegar mais próximo do cliente, para agilizar os negócios, né? As pessoas não têm mais muito tempo a perder. Sim, sem dúvida, Denise. Eu até adicionaria, acho que o que impulsionou o tema hoje do nosso debate é a parte da tecnologia que está em todas as verticais, em todos os setores, mas hoje em especial no mercado imobiliário, tanto que a gente fala hoje de PropTechs, Construtechs, parece que é a bola da vez o mercado imobiliário. E eu olharia isso daí, se a gente olha para uma startup, o que ela faz? Ela é uma empresa que usa e abusa da tecnologia para resolver dores, problemas específicos, ou de consumidores ou de outras empresas, para fazer melhor ou mais barato. Então, tem que ser um nicho que tenha problemas para serem resolvidos. E o nosso mercado imobiliário, ele tem um saco, um cesto de problemas, de dores para serem resolvidas. Então, acho que um pouquinho do mercado é refletido no nosso mercado imobiliário, um pouquinho dessa demanda. A gente vê hoje as mídias, as empresas, os jornais, nas redes sociais, muito se falando das PropTechs, dessas empresas que vêm para resolver as dores do mercado imobiliário, seja para ajudar imobiliárias, aí você já separa dois nichos, né? Aquelas startups, aquelas empresas que existem para ajudar os players tradicionais, as empresas já consolidadas, ou aquelas que vêm para resolver a mesma dor que esses players resolvem, ou seja, entram como concorrentes. Eu adicionaria um terceiro tipo de empresa também, né? Foi-se boa a época em que a gente sabia quem eram os nossos concorrentes, né? Hoje a gente já não sabe mais. Antes a gente identificava, o nosso concorrente é esse e esse. Hoje já a coisa está um pouquinho diferente. A gente não sabe identificar. A gente olha às vezes para algumas startups e fala, bom, essa eu não sei se ela é minha amiga ou se ela é minha concorrente. E o mais engraçado de tudo, e o Cláudio acho que concorda com isso, a gente estava conversando agora antes, brifando,
às vezes nem a própria empresa sabe se ela é ou não é concorrente. Essa dinâmica de hoje é engraçada, é curiosa. É buscar o espaço no mercado. Em termos práticos, que tipo de inovação que se traz nos negócios? Eu acho que é importante a gente citar as oportunidades que se tem através dessas startups. Não, eu gosto de usar um exemplo muito simples, Denise, que eu acho que ilustra bem o que é a mudança do comportamento do consumidor no nosso mercado. Até pouquíssimo tempo atrás, o que a gente tinha, por exemplo, em termos de mídia no mercado imobiliário, eram os famosos tijolinhos no classificado do jornal, né? Então você abria o jornal no final de semana o jornal com classificado de imóveis era aquele jornal parrudo, com bastante informação, e você lia lá no tijolinho uma descrição espetacular do imóvel, mas era uma descrição, né? Aquela era o primeiro contato do cliente com o imóvel que ele tinha o desejo. E a partir dali ele começava a pensar no imaginário dele o que seria o imóvel, entrava então o imobiliário, o corretor, para levar ele ao imóvel, e às vezes ele começava a primeira decepção da vida dele quando ele conhecia o imóvel, porque ele olhava, lia no texto. Não era isso. O texto sempre maravilhoso, né? Vista maravilhosa, lugar espetacular, silencioso, né? Eram sempre adjetivos dessa natureza, e a primeira decepção do cliente era quando ele visitava. Olhando para o dia de hoje, o cliente ele não precisa sair de casa para visitar, pelo menos pela primeira vez, o imóvel que ele tem interesse. Então, hoje, você tem startups que trazem o tour virtual, a realidade 3D, o movimento da planta do imóvel que faz com que você se sinta efetivamente caminhando por dentro do imóvel. Então, olha a transformação, né? Antes você precisava de uma visita inicial para pelo menos ter a impressão do imóvel. Hoje você ganha tempo, ganha agilidade, melhora a qualidade da sua busca fazendo toda essa jornada online e aí indo, obviamente, depois para o ambiente real, né, que a gente chama que é o offline, depois de já ter feito uma triagem. É tempo ganho para todo mundo, é qualidade desse tempo para todo mundo e principalmente assertividade maior na sua escolha. Agora, aí a pessoa tem que fazer bem feito, né, Ricardo? Tem que tomar muito cuidado com relação a isso, porque você pode ter resistência de quem já está há muito tempo no mercado. A gente sabe que a transição muitas vezes não é tão fácil assim. A pessoa fica querendo aquele atendimento tradicional, a forma de lançamentos, mas é isso, você pode perder espaço no mercado, né? Sim. Eu costumo falar que tem essas coisas novas que aparecem, né? Tecnologia aparece uma nova todos os dias, né? E é difícil às vezes você separar o que é espuma e o que é conteúdo, o que tem conteúdo que vai ajudar efetivamente no final do dia. Existe aí uma tendência, algumas empresas estudam o ciclo, né, os hypes, algo que é exageradamente falado, citado, a mídia começa a falar. Então quando sua mãe, que não mexe com tecnologia, pergunta, filho, a inteligência artificial, fala, opa, isso é hype, isso está na onda do que se fala, do que se está falando. Mas geralmente, quando está na moda um assunto, raramente está na moda a maturidade do que esse assunto ou que essa tecnologia entrega. Então, acho que é esse o cuidado que a gente tem que ter quando a gente opera e escolhe uma tecnologia, isso é moda ou está entregando? Existe uma maturidade por trás disso daí? A tecnologia pela tecnologia não vai resolver nada. No fim do dia, não... E acho que dessa colocação do Ricardo é que a gente precisa entender que a tecnologia ela é uma ferramenta para ajudar a todos nós no mercado imobiliário a ter um melhor resultado nessa jornada do cliente, né? Pegando o gancho do que ele falou, as dores do cliente nessa jornada de busca do imóvel, seja para vender, seja para alugar, seja para alocar, elas sempre foram muito grandes, né? Assim, sempre foi uma jornada com muitas decepções, muitas frustrações, muito tempo perdido, né? Eu vou te dar um outro exemplo também muito fácil hoje que a gente vê as startups, como ele falou, trazendo tecnologias que você aplica na prática. Antes você falava assim, bom, eu vou marcar uma visita a um imóvel para conhecer o imóvel. Então era uma gincana de você falar com a imobiliária para conseguir falar com o proprietário para ajustar os calendários, os horários, as agendas de todo mundo para conseguir fazer uma visita. Quando não havia um atraso, os dias que o cara não pode, eu só posso mostrar no sábado, o outro só pode visitar durante a semana. Hoje você já tem soluções tecnológicas criadas por startups que você faz o agendamento online. Mas aí você faz uma triagem online quando você tem essa questão de imagem e tal, mas o contato pessoal, o momento mesmo da influência com o cliente é pessoalmente. Não tenha dúvida, por isso que eu digo o seguinte,
exatamente. É isso, né? Hoje, aí é crença, né? Assim, eu tenho duas certezas na vida, né? Uma que a gente vai morrer e outra que a gente vai errar, né? Então, a tecnologia, ela obviamente, no mercado imobiliário, de novo, a gente está falando de um produto que está no topo da pirâmide, né? Então, a tecnologia está vindo para ajudar a jornada. Agora, eu não tenho dúvida que a presença física do corretor, né, nesse processo, seja no meio, seja no final, para dar uma segurança maior, para passar informações que efetivamente você não vai conseguir, por mais tecnológico que você seja, né? Você tem, eu digo que o imóvel, ele é uma impressão digital. Cada imóvel, ele é diferente do outro. Você pode ter um prédio com 400 apartamentos com a mesma metragem. Você mede, não erra nem no centímetro. A tipologia é exatamente a mesma, mas um é diferente do outro, porque o primeiro andar é diferente do segundo, frente é diferente de fundos, sol da tarde é diferente da sol da manhã. Às vezes você está de frente para uma rua que tem feira e fecha, algum dia da semana impede a sua circulação de carro naquele dia de semana. Então, tem sempre uma característica na aquisição do imóvel, que não é uma commodity, apesar de parecer, que eu acho que a interação humana é muito importante nessa jornada. Do que o consumidor quer, o que é importante para ele na hora, aquela questão de apego que você tem instantaneamente contato. Eu lembro quando eu comprei um apartamento, o decisivo foi a paisagem. Na hora que eu vi a vista que tinha, todo o resto você olha. Sim. Mas aí aquilo, e aí é uma coisa muito pessoal, né? Quem vai falar o que a gente precisa fazer não são os CNPJs, são os CPFs. São as pessoas que vão falar o que a gente precisa fazer. A tecnologia que elas vão adotar para resolver o problema é dinâmica, ela vai se resolver ao longo do tempo. Tudo que é novidade, como o Cláudio estava falando, todo mundo começa a falar sobre algo. E aí vão aparecer aqueles que falam que isso daqui vai resolver tudo. Aí depois aparece outro grupo, polarizado como sempre, né? Vai falar que isso não vai resolver nada. Aí passa um tempo, essa tecnologia encontra o seu lugar. Geralmente nem num extremo e nem no outro. Aí eu acho que vale destacar que às vezes as pessoas buscam algo disruptivo. Essa palavra tá na moda, né? O que é disruptivo? O que é disruptivo? É algo que vai ser feito totalmente diferente do que se fazia anteriormente. Mas antes de procurar algo disruptivo, tem que pensar, para quê? Vai resolver o problema do cliente? Vai resolver o problema que as pessoas estão procurando? Elas querem morar, querem saber, poder escolher o imóvel de uma maneira mais eficiente. Será que uma inovação incremental, ou seja, aquela que não é disruptiva, aquela que vai melhorar o que já existe, ela não tem que acontecer antes de existir essa disrupção no mercado? Então, acho que essa é uma reflexão boa para as empresas fazerem. Agora, você tem a incorporação de algumas tecnologias que elas já estabelecem um novo nicho de mercado, por exemplo, quando você tem uma locação para viajar. Isso não existia e hoje você abriu o mercado apenas em função disso. Passou a existir esse segmento. É diferente da empresa incorporar novos métodos que vão ajudar a agilizar os negócios. Aí eu acho que a gente entra também na discussão da mudança do comportamento do consumidor, né? Então, assim, a gente tem hoje uma mudança clara no comportamento do consumidor. Então, o consumidor que antes, né, o jovem que fazia 18 anos e ele estava contando os segundos para tirar a carteira de motorista e comprar o carro, hoje ele tem outros objetivos, né? O consumidor mais jovem que antes ele tinha como grande objetivo adquirir o seu imóvel, ter o seu imóvel próprio, hoje ele não se incomoda de morar num imóvel alugado. Aquela pessoa que antes viajava e fazia questão de estar num hotel, ter um atendimento de hotel, hoje ele topa ir para um apartamento que ele vai alugar por 2, 3, 4 dias para ter a mesma experiência de viagem. Então, existe sim uma transformação no modelo de comportamento do consumidor. Por isso que eu falo sempre da gente estar numa transformação de uma era. É uma era completamente diferente, porque a gente hoje tem acesso a determinados produtos e serviços que a gente não tinha no passado. Quando a gente olha da tecnologia, por exemplo, um caso muito prático hoje, que é os aplicativos de transporte, o que o aplicativo de transporte hoje trouxe para melhorar a dor das pessoas que andavam do lado, né, do ponto A para o ponto B? Foi trazer transparência, te dar a possibilidade de você saber que horas o carro está chegando, quem é o carro, agilidade, qual é a placa. O
que antes você tinha que, de repente, ir para a rua e ficar esticando o dedo, aguardando a sorte de aparecer. Atravessar um para um carro. lado, para o outro, na Exatamente, chuva. na essa chuva. coisa. Não. Exatamente. Então, no final, ele continua te levando do ponto A para o ponto B. Mas a sua experiência nesse transporte melhorou em muito. Então, todas essas tecnologias hoje podem melhorar em muito a nossa vida, que hoje é uma vida muito mais corrida, as pessoas são muito mais ansiosas, né? As respostas precisam ser muito mais rápidas. Então, quando a gente fala de mercado imobiliário, o que antes você falava assim, poxa, o cara leva 2, 3, 4 dias para responder um e-mail ou para responder um telefonema, hoje, com os aplicativos que você tem, se você não dá uma resposta imediata, você perdeu o cliente. Então, nós precisamos estar preparados para essa demanda que não é nossa, como o Ricardo falou, é o cliente. O cliente hoje quer agilidade. Se nós não usarmos a tecnologia a nosso favor para darmos essa agilidade na resposta, para darmos também essa qualidade na informação, porque hoje também a informação é algo público, né? O que você quiser saber, você entra hoje, vai num buscador, você vira um especialista naquele assunto. Inclusive medicina. Exatamente. Hoje o médico, quando você vai no médico, você já chega no médico com um diagnóstico. Eu você sei, só está esperando isso. ele dizer se é isso ou não é isso. E o mercado imobiliário é a mesma coisa. Então, o cliente hoje, quando ele vai fazer a pesquisa dele, ele já sabe tudo sobre aquela região, sobre aquela incorporadora, sobre aquele prédio, sobre aquele bairro, sobre tudo. Então, se a gente não tiver também preparado para poder acrescentar a informação, a gente vai morrer. Agora que a empresa identifica quais são as melhores tecnologias, os canais que ela deve recorrer para poder oferecer o que o cliente está querendo. Porque as pessoas ficam perdidas, eu vou fazer isso e não sabem exatamente como fazer, onde buscar ajuda, que tipo de sistema que ela adota. Eu acho que vale a gente mencionar o trabalho que a gente faz aqui no Secov. A gente tem aqui algumas iniciativas, por exemplo, a gente tem o Movimente, vocês já entrevistaram aqui o pessoal do Movimente, né, Denise? Sim. Que faz o quê? Eles separam algumas startups relacionadas ao mundo imobiliário e trazem aqui como uma espécie de aceleração. Outras iniciativas que a gente tem na rede Secov também, a gente faz uma espécie de uma curadoria de empresas que se propõem a ajudar as empresas tradicionais do mercado imobiliário, e a gente identifica no meio dessas quais realmente podem nos ajudar, conversa com elas, traz elas mais próximas em eventos. A gente vai ter inclusive agora, no dia 11 de novembro, na hora do almoço, vai ter um evento bacana, onde a gente vai falar um pouquinho sobre boas práticas no mercado imobiliário, e vamos trazer também algumas empresas que podem nos ajudar a melhorar o nosso serviço, a ele estar mais coerente com o que o consumidor procura. Buscar as ferramentas adequadas. Buscar as adequadas, porque quando a gente olha, a gente também já falou isso numa outra edição aqui do Secov Debate. O Cláudio, vamos supor que hoje ele está presidindo um grande grupo que é da área imobiliária. Mas quando ele conversa com pares deles de outras verticais, sei lá, automobilística, qualquer outra, eu converso com alguns outros colegas de outras áreas, é incrível como eles percebem a diferença. Esse exemplo que o Cláudio deu, de o cliente aperta um botão e espera ser atendido, ele quer comprar ou alugar um imóvel. E quando ele entra nesse jogo, ele demora 2 dias para receber o contato de um agente imobiliário ou de uma empresa, é uma coisa assim que é impossível de explicar para alguém de outra vertical. Fala, peraí, gente, não é possível. E aí a gente tem uma peculiaridade da área imobiliária. Não é uma compra, a própria locação, que é mais rápida, não é tão recorrente. Às vezes uma pessoa, muitos dizem que isso é o motivo do mercado imobiliário não inovar tanto. Então uma pessoa compra quantos imóveis na vida? Uma vez e meia? 2? Muitos passam uma vida inteira e não compram nenhum imóvel. Pois é. Só alugam, né? Só alugam, exato. E tem uma tendência dos jovens de fazer isso também. É isso que eu estou dizendo, é uma mudança total. De não querer comprar. Total no comportamento, isso que o Ricardo está falando, e eu acho que essas iniciativas como a gente tem aqui no Secov e outras iniciativas, né, como você tem centros de inovação, hubs de inovação, eventos de inovação, acho que o mercado imobiliário ele tem que estar cada vez mais presente em ações dessa natureza, porque ali é a oportunidade onde as empresas tradicionais, né, que hoje têm aí uma experiência muito grande na economia real, né, nesse mercado imobiliário que é tão tradicional, com
pessoas que de repente têm ideias inovadoras. E aí, né, acho que assim, para mim, o grande desafio que nós temos é essa combinação. Né? Assim, eu costumo muito fazer analogia com times de futebol. Né? Você não pode ter um time de futebol onde todo mundo é craque, onde todo mundo quer ser artilheiro. Porque se todo mundo quiser ser artilheiro, quem vai ficar na defesa? Quem vai ser o goleiro? Quem vai voltar para tentar tirar a bola? Então, eu acho que o nosso grande desafio é fazer essa combinação, onde você pega a experiência, né, e todo o histórico das empresas tradicionais no mercado imobiliário com essas oportunidades de inovação que sim, tem total possibilidade de melhorar em muito o nosso trabalho junto ao cliente. O Ricardo falou que era moda, do que é importante, e é muito positivo que a empresa saiba identificar exatamente isso, qual a necessidade, por onde ela deve começar a caminhar. Porque tem muita empresa tradicional no mercado, né, que está há muito tempo com uma situação consolidada e, de repente, começa a vir esse excesso de informação. Sim, eu acho que a empresa que quer repensar o seu modelo de negócio, eu acho que se ela dividir o que é inovação incremental e o que é disruptivo, então, ou seja, o que eu posso melhorar do meu negócio como ele é hoje? Então, por exemplo, esse exemplo que a gente deu agora, a demora do lead para ser atendido. O que eu posso fazer para conseguir atender o lead na hora que ele aperta o botão? Não pode demorar mais de 5 minutos o atendimento. O que tem hoje de tecnologia que pode me ajudar? Isso é uma inovação disruptiva? Isso vai mudar o seu modelo de negócio? Não. Vai ajudar o seu modelo de negócio? Sim. Então, eu acho que a empresa, primeiro, ela tem que fazer uma autocrítica e ver, bom, eu quero realmente mudar o meu modelo de negócio? Mudar o modelo de negócio não é fácil. O pessoal tem muito hoje é um mito já da criatividade, né? Que acha que a gente vai puff colorido e post-it e vai transformar a empresa. Não vai. Não Mas vai. tem algumas Sinta coisas informar que não imprescindíveis, não tem, nesse tipo de comunicação, porque inclusive para você atrair uma clientela mais nova que está habituada a conviver com essas inovações. Não tem dúvida. Então, algumas coisas, se você não adotar, você fica atrasado, você perde espaço. O exemplo que o Ricardo está dando, por exemplo, é como hoje o fato de nós estarmos online 24 horas por dia. Né? Se você olhar, mesmo exemplo que eu usei do tijolinho, no passado você colocava um telefone de contato para as pessoas efetivamente buscarem informação daquele imóvel, junto àquela imobiliária ou aquele corretor. Hoje, se você colocar esse telefone e você não estiver 24 horas alguém atendendo ali, seja por mensagem, seja por voz, de alguma maneira, você perdeu o cliente, porque o cliente... Exatamente, porque hoje a gente vive um momento da nossa vida onde você manda mensagem, você vê aquele tiquezinho lá que o cara leu a mensagem, se o cara não te responde... É quase uma falta de educação o cara ter lido a resposta, lido a sua mensagem e não ter respondido. E a mesma coisa com o nosso cliente do mercado imobiliário. Então, nós precisamos nos adaptar. Quando você fala em atendimento online da imobiliária, ele tem que ser realmente online. Não tem como ser um atendimento online que você deixe uma mensagem e alguém vai entrar em contato com você daqui a 24 ou 48 horas, porque, de novo, não é só a questão da tecnologia, mas é o mundo de hoje. As pessoas hoje querem resolver a sua vida de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais tecnológica do que analógica, e é óbvio, né? Essas coisas hoje também fazem com que a gente tenha um tempo muito mais aproveitável do que era no passado, né? Porque se a gente for lembrar, vou ficar tentando aqui o telefone, ninguém atende. Vou ficar tentando, ninguém atende. Hoje você manda uma mensagem e fala, cara, quando o cara estiver disponível, ele vai ler a mensagem e a gente vai continuar a nossa locução. Era normal a pessoa gastar o fim de semana, né? Procurando imóvel, ia de um lugar para outro, pegava o anúncio, ia lá. Em vez de ficar, agora você fica lá 1 hora procurando sites, é isso, começa a pegar a resposta e antecipa muito o processo, né? Não tenha dúvida. Eu acho que na minha visão, se a gente puder resumir um pouco do que a tecnologia pode ajudar em muito mercado e já vem ajudando, né? Hoje essas startups elas vêm ajudando em muito. É na transparência da relação, é na melhora da informação, é na transparência deste modelo de comunicação, porque, de novo, como a gente hoje está falando de um produto de um valor agregado muito alto, se você errar na compra de um bem de baixo valor, você comprou na internet, o cara te entregou, veio errado, poxa, que droga, né? Tudo bem, agora, se você errar na aquisição do seu imóvel, provavelmente você vai pagar por esse erro a vida toda, porque depois não é um ativo de fácil revenda, se ele for, obviamente, mal
adquirido, né? Se você tiver comprado um imóvel bom, ele tem liquidez. Mas se você tiver comprado um imóvel errado e por algum motivo ele tenha alguma questão de localização, alguma questão de manutenção, ele seja, sei lá, de repente num prédio que não esteja tão adequado à realidade do local. Inteira, né? Pra vida inteira, exatamente. Você não se livra Pior mais. que um casamento. Exatamente, é um erro. Entendeu? Então, assim, Você não se livra mais. Tudo isso, óbvio, tem influência hoje nessa tomada de decisão. Então, quanto mais transparência a gente puder dar em todo esse ciclo, vai ser melhor para todo mundo. É exatamente essa a questão que eu falava de identificar as reais necessidades de uma empresa antes de você adotar determinadas metodologias e contratar profissionais, porque aí você tem um outro problema também, né? A adequação da pessoa que vai trabalhar, por exemplo, da incorporação de nova tecnologia, se ela sabe exatamente com o que ela está lidando do lado do negócio, né? Sim, eu acho que uma coisa que a gente observa muito conversando com as empresas, o mercado imobiliário tem muito cliente interno. O que é o cliente interno? Então, a imobiliária tem o corretor, tem a incorporadora, tem que lidar com muitos clientes internos. E eu vejo, muitas vezes, a gente sentando numa mesa de reunião e resolvendo o problema de todos os clientes internos, mas esquece de resolver o problema do consumidor, de quem tá. A gente combinou tudo, só não combinou com os russos, né? O contato na tá ponta todo final, mundo feliz, né? Todo mundo vai atender seu lead, tá todo mundo. A gente só esqueceu que está demorando 2 dias para atender o lead. Só que quando o mercado todo faz isso, é um problema. Só que quando começa a aparecer 2 moleques numa garagem e começa a atender rápido o lead, a pessoa começa. Então eu acho que no fim é tudo saudável. Uma dica para tentar identificar isso que você perguntou agora, Denise, como é que a empresa vai identificar o profissional, a tecnologia? Eu acho que é isso que, muito no que o Cláudio falou, é o que está resolvendo o problema, o que a gente falou no começo da entrevista. O que é uma startup? Que resolve alguma dor de uma forma ou melhor ou mais barata. Está resolvendo de forma melhor ou mais barata, atendendo o seu cliente no fim? Eu acho que essa é a pergunta que tem que estar, parece óbvio, mas quando a gente vai lá para o chão da fábrica, não é definitivamente o que está acontecendo. É porque você pode errar, inclusive, a forma como você tem de entrar em contato com a tua clientela, dependendo do tipo de cliente que você tem. Que você pode complicar em vez de melhorar. Sim. Se a pessoa não estiver adequada, não atender a expectativa dela, porque isso acontece em algumas empresas. Você pega, por exemplo, tecnologia de banco, que supostamente seria para facilitar, e em alguns momentos cria uma barreira no contato direto. Né? Você não tem aquela primeira etapa de contato que resolveria muito mais fácil. E eu queria, assim, você tem toda a razão, e quando o Ricardo fala, acho que quando você junta um pouco dessas palavras, né, a dor do cliente e um modelo disruptivo, qual é o grande objetivo no final do dia? Quando você fala desse modelo disruptivo, é você tratar melhor essa dor. Né? Então, por exemplo, quando você fala de um tempo de resposta a um lead, né? Então um lead, né, um cliente entrou em contato com um corretor ou com uma imobiliária, seja online, seja por uma placa que ele viu no imóvel, seja, sei lá, por um anúncio no jornal que ele leu. Se você tem, historicamente, um tempo de atendimento àquele cliente, sei lá, de 24 horas, um modelo disruptivo tem que te possibilitar atender em segundos, né, em minutos. Então, na hora que você fala assim, o cliente ele leva, sei lá, um dia para fazer uma visita ao imóvel, você criar um modelo disruptivo tem que fazer com que ele consiga fazer aquela visita em minutos, né? Então, o modelo ele tem que efetivamente tratar as dores do cliente, mas de uma forma avassaladora melhor, né? Ou seja, precisa que efetivamente você esteja saindo do patamar. Não é você chegar e falar assim, eu tinha um modelo de tratamento de lead que eu respondia em 24 horas, agora eu atendo em 20 horas. Não é isso que vai mudar a diferença da eficiência para excelência. Exatamente. Né? Exatamente. E tem aquele cliente que ele prefere, que você citando aquele exemplo de transporte, e no ponto que está perto da casa dele que ele conhece. Sempre vai ter. E acho que esse é um ponto interessante. O cara não quer o aplicativo, vai ser ele híbrido. não quer aquilo. Exatamente. Por isso que a gente também sempre conversa aqui no Secov, que o mercado imobiliário, por ser também ter toda essa particularidade de trabalhar com um produto de um valor agregado muito alto, a gente acredita muito nessa coexistência do ambiente online e do ambiente offline, porque mesmo você criando todas essas plataformas e todas essas facilidades para o cliente, por exemplo, fazer a jornada dele
online de escolha do imóvel, de visita do imóvel e tal, você vai continuar tendo cliente que gosta de ir na imobiliária, de sentar na imobiliária, de conversar com o corretor, de olhar, né, a visão do corretor e não ele simplesmente viajar ou navegar sozinho pela internet e visitar o imóvel sem a presença do corretor. Sempre, né? Não existe hoje não é 8 ou 80, né? Não dá para você dizer assim, todo mundo vai usar este modelo no futuro. Não, a gente vive num país de dimensões continentais. O Brasil é um país que tem diferenças enormes em termos de cultura, de modelo de negócio, quando você compara o Sul com o Norte, né? São mais de 200 milhões de habitantes. Então a gente achar que vai ter uma solução para todos os compradores de imóvel no Brasil, eu sinceramente eu não acredito. Eu acho que a gente vai ter sempre modelos que vão ser híbridos, modelos que vão usar mais tecnologia, outros menos tecnologia, modelos que vão ter mais interação humana, menos interação humana. Quando a gente olha lá para fora, né, e isso também é legal, o Brasil ele é um país fácil de você prever o futuro, né, porque é só você pegar um avião e ir lá para fora, ver o que está acontecendo, você volta, você fala assim, opa, previu o futuro. Assim que você faz para prever o futuro do Brasil. Exatamente. Então é fácil a gente prever o futuro. Então, quando você vai olhar o mercado imobiliário, você vê hoje iniciativas lá fora que começaram de uma forma 100% tecnológica, ou seja, você não tinha interação nenhuma humana, perceberam no meio do caminho que aquilo estava expelindo uma grande parte de consumidores do modelo de negócio deles, e hoje essas mesmas soluções, elas te dão a opção A e a opção B, ou seja, você quer fazer a sua jornada totalmente online, sem a intervenção de nenhum ser humano, você tem um preço. Você quer ter a intervenção de ser humano, você tem um outro preço. Eu vou te dar um outro dado. Recentemente eu também estive lá fora e a gente viu uma pesquisa de usuários de plataformas do mercado imobiliário nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Austrália. 70% desses usuários queriam a presença de um corretor, ou seja, uma pessoa física especializada em imóvel em algum momento da sua jornada. Estamos falando de países que estão muito mais à frente em termos de usabilidade de tecnologia no mercado imobiliário. Então, né, acho que isso, obviamente, não é uma certeza, mas acho que é um indicativo muito importante. Tem que ser digital até quando o cliente quer, né? O cliente tem é a questão da segurança digital também, né? Que é outra coisa que se coloca quando você começa a adotar as novas tecnologias, você tem que estar preparado para esse outro lado. É como você vai lidar com os dados, esse contato, o quanto que ele oferece de segurança, não é só praticidade. A LGPD está aí, né? Exatamente. E as empresas vão ter que se adaptar. Dizem que existe um novo profissional, né? O xerife dos dados, né? Da governança dos dados. Eu acho que o que vai mudar muito aí com essa preocupação, porque a gente está falando cada vez mais que a tecnologia é importante. A tecnologia pressupõe usar os dados. E agora vem um grande desafio de como as empresas vão utilizar esses dados. E eu acho que o grande desafio da LGPD é que ela vai inverter o ônus da prova. Se o cliente falar que você usou mal os dados, você vai ter que provar que teve um compliance, que teve uma governança, que você tem segurança suficiente. Agora fica a pergunta, você tem realmente a segurança suficiente dentro da sua empresa para provar isso? Mas, poxa, eu não quero que use meus dados, é isso. Sim. O cliente pode falar simplesmente isso, eu não quero que use. Né? E se você argumentar, é o tipo de coisa que você tem um relacionamento direto, a pessoa pode falar, não uso mais, não quero ter contato com você, é isso? Você vai acabar ele te exclui. Desistindo de utilizar os serviços daquela empresa. Mas eu acho que assim, de novo, todo esse modelo, né, todas essas soluções, elas também são muito novas. Então tudo isso precisa de tempo para se adaptar. Né? Se a gente for olhar, mesmo essas soluções hoje que a gente já olha, né, e fala assim, poxa, hoje eu não consigo me ver sem usando determinados aplicativos, eu não consigo me ver sem usar determinadas funcionalidades que, né, mas elas são muito recentes, então todas elas também vêm se adaptando muito rapidamente, porque você vai acertando, você vai errando, como o Ricardo falou. O mercado é soberano, então assim, no final, não adianta, você pode fazer a tecnologia que você ache a melhor do mundo, mas se o teu cliente não enxerga isso como sendo uma solução para as dores dele, ela já nasce morta, porque não vai adiantar nada. Então, assim, acho que... Ele pode achar que você tem que colocar uma barreira, né? Para não ter esse contato direto. Por isso que eu acho que, assim,
mesmo com todo esse movimento de tecnologia que a gente vive, a gente não pode deixar de esquecer o básico que a gente aprendeu lá atrás na escola, que é ouvir o cliente. Né? Ou seja, a gente precisa ouvir, porque às vezes você está criando ali uma tecnologia extremamente disruptiva, sensacional, que você olha, assim, tem uma experiência incrível, e o cara olha e fala assim, cara, é ótimo, mas o meu problema não estava aqui, o meu problema estava depois disso aqui. Sim. Então, encaixa com a pergunta que você fez, por exemplo, de uma empresa lançou um atendente que não deu certo no mercado, que os clientes começaram a reclamar. Número 1, ela quis usar uma tecnologia, ela não quis resolver uma dor de um cliente, ela quis usar uma tecnologia porque essa tecnologia estava em alta. Ela não atendeu a dor do cliente, mas startup é isso. Esse conceito de startup que grandes empresas têm que usar bom, coloquei, errei, deixa eu corrigir rápido para poder atender a necessidade, porque o pessoal está reclamando, que eu acho que foi o exemplo que você deu, né? Exatamente, porque você tem uma barreira. Os atendimentos em bancos é isso que acontece, né? Eles querem jogar tudo para a rede direto e tem algumas coisas que a tal inteligência artificial não vai resolver. Não vai ainda resolver. bem, né, não vai Denise? resolver. Ainda bem, não, ainda e bem. no setor eu não imobiliário... quero que a inteligência artificial me fale quem que eu vou casar. Exatamente, de repente Algumas faz uma coisas eu posso até errar, mas é bom errar. Fala, olha, vai lá que você vai gostar. Deixa eu errar um pouquinho, enquanto não encontro os certos, me divirto com os errados, alguma coisa assim. Exatamente. Né? E é um setor que é muito marcado com essa coisa do relacionamento pessoal, do convencimento, né? Muito. De adequado, você encontrar o produto que é adequado que a pessoa está procurando, assim, financeiramente, de satisfação, localização, tudo é muito próximo. Né? Mas é por isso, porque acho que você tem aqui um conjunto de fatores que só existe no mercado imobiliário. Né? Assim, o fato de você ter um produto que é único, um não é igual ao outro, o fato de você estar ali comprometendo uma parte relevante da sua renda, né? Então você não vai tomar uma decisão sem pensar muito bem, e o fato de você ter algumas informações que não necessariamente elas estão disponíveis de forma pública, né? Então você precisa às vezes de um especialista para te ajudar a buscar de repente aquela melhor solução. Porque, de novo, né, assim, o imóvel, eu costumo dizer que ele implica, em grande parte das vezes, numa mudança social que você está passando na sua vida. Então, ou você está casando e aí você quer um imóvel, ou você está separando e aí você quer 2 imóveis, né? Que é bom. Ou você está... Ou você está... vai morar sozinho. Aumentando a família porque está tendo filho, ou porque seus filhos estão casando e você quer um imóvel menor, então você não precisa mais de tanto espaço. Ou então, porque você está sem dinheiro também, aí é mais delicado, né? Você está sem dinheiro, ou você está mudando de cidade porque você está mudando de emprego. Então, tem um lado emocional envolvido nessa decisão do imóvel, que no final, o fato de você ter uma pessoa, o corretor às vezes faz até o papel meio de psicólogo, né? Para ajudar o cara a tentar buscar. Porque... é melhor você ter um imóvel próximo ao trabalho ou à escola dos filhos? É melhor você ter um imóvel perto do lazer ou perto do trabalho? É melhor você ter um imóvel, né, próximo de um lugar com vista bonita ou próximo de um lugar que você tem transporte? Da sogra. Você não vai chegar assim, você vai ver uma propaganda e vai falar, eu vou mudar porque eu quero mudar, achei legal esse aqui, né? Não é? Você envolve muito mais coisa, né? De você mudar de um lugar para o outro, né? Então é uma coisa assim, não adianta você oferecer como produto em si, porque não é. A pessoa tem que estar querendo aquilo. Você pega, por exemplo, lugares como os Estados Unidos, que as escolas públicas, elas são por região, né? Por condado e tudo mais. Então, às vezes, você busca um imóvel porque você quer estar na região onde você vai ser atendido por aquela escola. Olha como a decisão de compra ela é completamente diferente do que você, de repente, está buscando um imóvel para colocar seu filho numa escola pública ou se você não tiver escola. Então, tem muitos fatores que envolvem essa decisão na hora de você comprar imóvel. Às vezes você fala assim, olha... Não é à toa que as pessoas moram tão longe do trabalho, muitas vezes. A maior parte mora longe. Porque o imóvel está mais adequado a outras coisas que não o trabalho. Exatamente. Às vezes ele está procurando, eu prefiro morar longe do trabalho, mas estar num imóvel maior, e para estar num imóvel maior eu prefiro estar num lugar mais barato, que eu consiga pagar um imóvel maior. Então, tem várias decisões que são envolvidas aí, e por isso o corretor, né, o consultor imobiliário, a imobiliária, ela tem a capacidade de ajudar até pela própria experiência, né, para poder chegar e falar assim, olha, aqui é uma região assim, é uma região assada, então nessa tomada de decisão, quanto mais informação, quanto mais transparência, quanto mais qualidade de informação o cliente tiver, melhor na tomada de decisão. Perfeito. Vamos falar do evento antes de encerrarmos?
para as pessoas buscarem, que a gente está falando onde buscar mais informações, é agora em novembro. A gente vai ter um evento dia 11 de novembro, na hora do almoço, 12h30, onde a gente vai falar, vai ter apresentação, vai falar um pouquinho sobre boas práticas do mercado imobiliário e depois a gente vai ter a apresentação também de algumas startups que prestam serviço para o mercado imobiliário. Depois a gente vai colocar essa galera toda em cima do palco e fazer um debate assim descontraído, falando um pouquinho sobre essas boas práticas do mercado imobiliário. Vai ser dia 11 de novembro aqui no Secov. Perfeito. E lembrando que é um constantemente, não, né? Não tenho dúvida. O pessoal que trabalha nessa área está sempre buscando inovação e você sempre. Tem que saber escolher, pegar Mas, no meio disso tudo. A inovação, eu acho que fica, só complementando aquilo que eu falei, as empresas abandonarem um pouquinho aquela mística do momento eureka, né? Que fala assim, criatividade, teve a ideia e fez tudo. Hoje a ideia ideia é um post-it que põe na parede. Ideia tem que ter disciplina e execução. Mesmo na inovação, que parece aquela coisa mais descontraída, que você está de bermuda e teve uma ideia e vai fazer acontecer. Se você não tem disciplina e execução, a ideia não vai ser colocada de pé. Tem que ter. A virtude está no hábitos, tem que ter, ela é indissociável do hábitos, tem que ter recorrência, consistência, disciplina e execução, para ter essa questão da inovação. E acho que uma cereja para colocar aí, acho que nessa frase que é muito boa do Ricardo, é a nossa capacidade o tempo todo de se reinventar. É saber que você não sabe nada, né? Porque a verdade de hoje não necessariamente é a verdade de amanhã. Perfeito, nós vamos fechando por aqui o nosso Secov SP Debate de hoje, que tratou das startups, das inovações do setor imobiliário e também da construção. Tivemos aqui o empresário Cláudio Ermolim, que integra a diretoria eleita do Secov para o biênio 2020-2022. Muito obrigada, Cláudio. E o Ricardo Paixão, que é vice-presidente da rede imobiliária Secov. Muito obrigada, Ricardo. Obrigado, um bom dia a todos. Obrigado. E obrigada a vocês que estiveram com a gente até agora. E eu lembro que a íntegra do programa fica disponível depois nos canais do Secov, no canal Secov SP no YouTube e também no Facebook. Obrigado, um ótimo dia.